Olá a todos. Hoje tenho o prazer de entrevistar José Almeida e o José Almeida hoje vai-nos falar sobre diversas temáticas. Vamos começar a falar sobre esta capacidade de acreditar das pessoas, esta paixão, este fogo que para muitas pessoas está um pouco apagado e passaremos por outras áreas de liderança pessoal e terminaremos com o José Almeida a falar um pouco sobre o seu livro, sobre o Compre Já e sobre o que esse livro traz à sociedade, está bem? Então, José Almeida, bem-vindo. Olá, boa tarde. José Almeida, então vou começar esta temática sobre esta capacidade de acreditar que as pessoas têm vindo a perder, principalmente quanto mais desafios temos, parece que é como se reinasse uma sombra em cima de nós. E sei que tu tens feito um trabalho fabuloso nesta área. Fala-nos um pouco sobre isso, sobre como reacender este acreditar, esta paixão e esta capacidade de sonhar. Nós temos trabalhado muito com empresas nessa área, com particulares, mas mais a nível de projetos de solidariedade social com desempregados. E uma das coisas que nós notamos é que as pessoas, face ao enquadramento que têm hoje em dia, da crise, das notícias, dos telejornais, começam a entrar naquilo que nós chamamos a espiral descendente da desmotivação. Por exemplo, alguém que esteja desempregado começa a mandar cada vez menos currículos porque tem menos respostas, começa a ter cada vez menos atividade, começar a ficar cada vez mais afastado e quando dá conta está no fundo. E a questão que se coloca muito hoje em dia, nas empresas é exatamente a mesma coisa. Temos cada vez mais dificuldade em vender, temos cada vez mais dificuldade em manter a cabeça erguida, com todas as condicionantes. Quando as pessoas batem no fundo, há um problema bastante grande, que é como é que nós saímos daqui. E a única forma que nós conhecemos eficaz de o fazer tem a ver com ter um porto de destino. Ou seja, uma das coisas que nós trabalhamos muito com as pessoas, na vertente do acreditar, é onde é que elas querem chegar. Por muito pequeno ou muito grande que seja a questão, muitas vezes quando eu tenho um farol na minha vida, o que acontece é que eu mais facilmente caio, bato lá em baixo e digo, não, espera aí, caí, há mais 300 para bater à porta, vamos embora. É para ali que eu quero chegar. Seja uma pessoa que está desempregada e quer chegar a um determinado ponto, seja, por exemplo, uma empresa que tem uma determinada visão que é atravessar a crise. Por exemplo, uma das coisas que nós trabalhamos muito em termos de liderança hoje em dia tem a ver com a visão da empresa. Onde é que a empresa quer chegar? Porque se não há ninguém à frente daquele barco que diga, não, nós temos de confiar porque vamos chegar ali, quem está por baixo vai fazer o quê? Vai acreditar em quê exatamente? Então isso tem sido muito o trabalho hoje em dia na vertente do acreditar. Ok. E que tipo de impacto isto tem tido nas empresas? Que tipo de feedback? Tu tens dois tipos de impacto. Tens o impacto quando tu falas com este tipo de trabalho que tu fazes de solidariedade, não é? Diretamente com pessoas, indivíduos, e depois tens outro impacto que é a empresa no seu todo. Fala-nos um pouco sobre esse impacto e que mudanças têm acontecido nessas vidas. Ok, pegando um pouco na empresa primeiro. No caso das empresas, os resultados têm sido muito engraçados, porquê? Porque é quase como com um abanar da estrutura. É como se abríssemos as janelas da empresa, entrasse ar fresco e as pessoas pudessem respirar novamente. Porque assim, a crise vai continuar a estar aí, os problemas vão continuar, vai ser cada vez mais difícil. Então não se prevê que nos próximos tempos haja uma melhoria significativa das coisas, como se alguém chegasse com uma varinha mágica e aquilo mudasse. Portanto, as pessoas vão ter de reenquadrar a sua forma de atuar em termos empresariais às condicionantes do mercado que têm hoje em dia. O problema é que as pessoas muitas vezes não estão para isso. Face ao cansaço, face a tudo o resto. Então, quando alguém traz uma mensagem nova e que muitas vezes já é ventilada até pelos líderes, é quase como que um abrir de uma janela e haver alguém que lhes dá um ponto para onde eles podem olhar e dizer, ok, está a correr mal, mas é para ali que nós queremos ir, portanto vamos cá pensar o que é que nós podemos fazer para sair daqui. E isso, em termos das empresas, tem tido um resultado muito engraçado, porque permite um alinhamento da estrutura em que toda a gente se mobiliza para conseguir levar aquele barco a bom porto. Difícil? É, com certeza. Vão enfrentar dificuldades? Com certeza que sim. Mas, pelo menos, permite que aquela estrutura orgânica consiga funcionar de uma forma muito mais eficaz para atravessar a crise. É um bocado a velha história do copo cheio e do copo vazio, que é uma metáfora que está um bocado gasta, mas é um bocado pensar, ok, se eu estiver a funcionar para o lado negativo, provavelmente em termos corporais, em termos de mensagem, em termos da própria atuação com os meus clientes, eu vou para baixo. Se eu estiver a pensar numa base de operação de tábua rasa, tanto pode correr bem como pode correr mal, eu tenho com certeza muito mais flexibilidade para enfrentar aquilo que vem. Agora, no que diz respeito à componente da solidariedade social, nós temos um objetivo como empresa que é no espaço de 5 a 10 anos estarmos a ocupar cerca de 50% do nosso tempo faturado em solidariedade social. Neste momento, pelas contas que nós temos, anda na volta dos 10 a 20%. E tem duas vertentes. Uma vertente é aquilo que nós chamamos de formação comercial e de liderança para desempregados, que é gratuita. A outra vertente é um outro polo que nós temos, que é o ajudar quem ajuda. Ou seja, uma IPSS
como uma AMI, como uma Cercio Oeiras, como uma ajuda de berço, como uma comunidade de Vida e Paz, por exemplo, precisam muitas vezes de formação, precisam de desenvolver um plano de marketing, de fazer uma campanha de estruturação de donativos, e nós fazemos esse trabalho todo gratuito com eles. Estes são alguns exemplos com quem já trabalhamos. Na vertente dos desempregados, isto vem de há um conjunto de anos atrás, em 2002 mais ou menos. Eu estava muito bem instalado em termos de emprego, com todas as regalias, e de um momento para o outro o investidor chegou cá, que era espanhol, e disse: "Mira, José, que a empresa ha sido vendida, adiós." E o José e a sua família, de um dia para o outro, ficaram sem chão. Portanto, o que é que acontece? Obrigou-me a mim, em 2002, mais ou menos, volta dessa altura, a reestruturar tudo, e foi daí que nasce o projeto Ideias e Desafios. Há 3 anos atrás, quando eu olhei para as primeiras notícias de pessoas que tinham estado em altos cargos, e acho que foi na SIC, se a memória não me falha, numa reportagem, malta que tinha sido administrador de empresas e que de um momento para o outro agora estava a ir à ajuda alimentar. E eu fiz um flashback para trás e revi-me naquele processo e disse: eu não tenho dinheiro para dar a estas pessoas, mas há uma coisa que nós somos muito bons a fazer em Ideias e Desafios, que é dar formação. Então, por que não formar estas pessoas em termos comerciais e de liderança para que possam ter uma outra cana para pescar? E este foi a gênese desta vertente do processo. O que é que nós apanhamos? Desde pessoas que acabaram o curso e estão desempregadas, que é o primeiro emprego, até pessoas com pós-graduações e doutoramentos que já estão desempregadas há 2, 3, 4 anos. Perdão. Portanto, nós temos ali uma variedade de público-alvo enorme. Qual é a característica comum? Todos eles normalmente bateram lá em baixo. Porquê? Porque o que nós notamos é que as pessoas deixam-se ir abaixo sistematicamente até chegar a um ponto que é muito difícil sair de lá. Ou seja, eu quando entro numa situação de desemprego, vou à procura de emprego, mando currículos, tento fazer entrevistas, começo a levar nãos, começo a mandar 100 currículos e se calhar há uma pessoa que me responde. Tudo isto, quer queiramos, quer não, provoca uma desmotivação e uma espiral descendente. Quando eu bato lá em baixo, é muito difícil, muitas vezes por mim, ter a capacidade de sair para fora. Então, o que nós fazemos no projeto dos desempregados, ou pré-empregados, como nós costumamos chamar, é em 3 dias de formação intensiva, porque nós começamos sexta-feira às 9h30 da manhã e terminamos no domingo às 6 da tarde, e na sexta e no sábado aquilo vai até quase às 11h30, meia-noite. É, por um lado, trabalhar motivação, fazê-los reacender a chama, pensar o que é que querem da vida, começar-lhes a dar flexibilidade comportamental para pensar: se calhar aquela carreira que eu tive toda a minha vida já não está à minha espera, eu vou ter de me reinventar. E a partir daí começar a trabalhar outras competências, como sejam a comunicação, a influência, o, entre aspas, saber se vender, a postura, a linguagem corporal, o que é prospecção em termos de mercado. Nós damos o curso de vendas tal e qual como damos às empresas nossos clientes. O que é que acontece? Quando muito, eu posso ter uma nova oportunidade de emprego ou, entre aspas, posso-me vender melhor. O que é que acontece tipicamente? Os 3 dias são de tal maneira intensivos que ver as pessoas a entrar na sexta-feira de manhã e vê-las a sair no sábado, no domingo à noite, é uma coisa que enche a alma. Porquê? Ver a cara daquelas pessoas completamente lavada e cheias de dinâmica para irem ao mercado novamente, paga o esforço, paga o investimento que nós fazemos, paga tudo. Então esse tem sido o resultado. O que é que acontece? Nós temos uma estatística feita por nós, que normalmente cerca de 30% a 40% das pessoas, após passar pela formação, em cerca de 3, 4 meses, ou arranjam emprego, ou então criam o seu próprio trabalho. Porquê? Porque, sejamos sinceros, existem muitas pessoas que a partir dos 40, 40 e tal, hoje em dia têm uma dificuldade enorme em arranjar emprego. Então temos tido casos engraçadíssimos. Desde pessoas que se juntam e compram um táxi, pessoas que compram empresas que estão na falência e as reestruturam para criar o seu próprio projeto, pessoas que montam projetos na área do turismo. Temos tido exemplos muito engraçados em termos de dinâmica, o que nos permite olhar para aquilo e dizer, como já são 8 edições, que fizemos agora há pouco tempo em março, o modelo está aprovado e, de facto, é uma prova concreta e real que, se as pessoas quiserem, têm possibilidade de dar a volta por cima e sair dali. Por incrível que pareça, a nossa maior dificuldade não é fazer a formação, é muitas vezes meter a pessoa lá dentro. Porque quando as pessoas olham para aquilo e pensam assim, vou estar 3 dias metido numa sala a ter formação e não me vão pagar. Isto é o principal feedback que nós temos das pessoas. Ou então há algum grau de desconfiança a julgar que ninguém lhes dá nada. Ninguém dá nada, nunca ninguém lhes deu nada e por isso é que estão como estão, não é? Exato. Que nos vão vender os colchões, por assim dizer. Exatamente. Ser uma constante. Agora, tem sido um projeto para mim e para a equipa toda, que são quase 20 pessoas às vezes em formação, a apoiar, é extremamente recompensante cá dentro.
Então estes têm sido os dois tópicos de trabalho que nós temos feito. É fabuloso trabalho e todos os que nos estão a ouvir e principalmente estão a passar por estas situações, vejam e visitem o site que será colocado logo por baixo deste vídeo, ou então visitem ideiasedesafios.pt para ver mais sobre isto. E então, diz-me uma coisa, José. Há uma das coisas que eu acho super interessante no comportamento humano, que as pessoas são as mesmas que eram quando entraram na formação. E tu deixas-lhes, é como que um acender da vela outra vez, não é? Deixas-lhe mais ferramentas. Podemos dizer que elas são as mesmas, mas saem com mais recursos, não é? Tu dás-lhe recursos de liderança, motivação, vendas, mais o acreditar, o ter a visão e esta questão do ter a visão deve ser das coisas mais importantes. É ver é como aquela luz no fundo do túnel. Disseste que muitas pessoas, quem estão em espiral descendente, já não veem. É preciso às vezes abanar um bocado a estrutura. Agora, a formação é muito prática. Ou seja, nós temos um processo de tal maneira estruturado que as pessoas no domingo começam a trabalhar naquilo que nós chamamos o plano 90 dias. Portanto, qualquer pessoa que passe pela formação sai dali com duas coisas que são fundamentais. Uma é um sistema de buddies, ou seja, elas vão ficar ligadas a um conjunto de pessoas que se vão apoiar mutuamente através do Facebook, através da internet, com almoços, com jantares, quanto mais não seja para dizer, olha, esta semana já mandaste currículos. Por outro lado, saem com um plano a 90 dias de coisas concretas que elas vão fazer de diferente para a frente. Então nós não trabalhamos somente na componente motivacional, nós trabalhamos também de uma forma muito prática, numa estrutura que as apoie pós-formação. Porque é muito simples levar as pessoas a pique em termos motivacionais, cá para cima, e deixá-las ali de uma forma fantástica. Agora, o problema é depois. Quando eu estou sozinho em casa, quando continuo a mandar currículos e ter o mesmo problema. Então há uma estrutura em termos de conteúdo e de ferramentas que as apoia pós-formação. E isso penso que tem sido fundamental em termos do sucesso da ação. O feedback que as pessoas nos dão é que tem sido precioso o simples facto de terem um grupo na internet que quando há um dia que acordam estão chateadíssimas, porque as coisas estão a correr mal, podem dar um berro e ter o apoio das pessoas imediatamente é fundamental para elas. Então esses componentes todos têm sido o sucesso da ação. Se tudo correr bem e se nós conseguimos apoios, em princípio em maio vamos estar na Madeira. Ótimo. Falta-nos ir aos aviões e a estadia, estamos agora à procura, mas em princípio, provavelmente, lá para 20 e tal de maio, nesse fim de semana, devemos conseguir estar aí na Madeira. Ótimo. Isso é muito bom e o trabalho tem que ser mesmo em Portugal inteiro. Mesmo. Diz-me uma coisa, como é que associamos depois isto ao teu livro? Como é que o teu livro entra nesta tua componente de ideias e desafios? Esta parte de vendas? Ou seja, o livro surge de um trabalho que nós fazemos semanalmente. Por exemplo, eu desde 2003 que escrevo semanalmente 2 artigos para publicar. O que é que acontece? Havia que fazer algo a todo este material. E os artigos vão desde a parte da motivação, da parte da liderança, a parte da venda, embora seja muito focado mesmo na atividade comercial, que é quase 80% do nosso trabalho em termos de formação. A questão era o que fazer com todo este material. Inclusive o livro tem-lo gravado em MP3, que é uma das falhas que existe em Portugal. Não há material de vendas em português que as pessoas possam utilizar para ouvir no carro. Então basicamente o livro cobre todas essas temáticas, mas escrito de uma forma muito simples e naquilo que nós chamamos os pedaços de informação mastigáveis. Porque assim, muitas vezes quem está nas vendas não tem tempo para estar a ler um livro de A a Z, completamente maçudo, com as estratégias todas, com as táticas todas. Então o livro é escrito de uma forma divertida, muito prático, e que, a seguir a ler cada componente do livro, eu posso pegar naquilo que ali está e imediatamente utilizar. Seja uma estratégia de prospecção. A aplicação é imediata. A aplicação é imediata. Porquê? Porque eu sei que se eles utilizarem imediatamente aquelas componentes, tenho muito mais sucesso de as integrarem e fazerem uma prática. Porque é assim, ler livros toda a gente lê. Pegar nos livros e pô-los em ação é que é um bocado mais difícil. Uhum. Então, a questão muitas vezes é essa. Então o livro constrói-se dessa forma, muito prático, muito direto, uma linguagem muito acessível, que qualquer pessoa, mesmo que não esteja ligada às vendas, entende aquelas matérias e consegue tirar algo dali para a sua vida. Por outro lado, tem também a componente dos MP3, que são o livro está todo em formato MP3 também, que é gratuito. Quando se compra o livro dá para ir ao site na internet e descarregar aquele conteúdo gratuitamente. Permite que eu utilize, por exemplo, uma das maiores salas de aula que eu tenho, que é desaproveitada em Portugal, que é o carro. Vamos imaginar que eu estou na profissão de vendas. Eu passo quantas horas por dia no carro? Às vezes faço viagens bastante grandes. O que é que eu faço durante esse tempo? Muitas pessoas ou ouvem música ou fazem telefonemas. Eu tenho tendência a ouvir livros áudio e utilizar esse tempo para a autoformação. Então foi a pensar nisso também que nós incluímos a componente
propriamente dita da componente MP3 do livro. Acho isso fabuloso. Uma das minhas práticas comuns é ouvir, tanto é que a minha família, quando vem no carro, os meus filhos dizem: pai, não ponhas essa música, que é sempre um caramelo qualquer a falar, ou em inglês ou em português. É pá, tira essa música. Nós já somos dois. É pá, porque eu às vezes dou por mim a ouvir e a minha mulher diz: é pá, tens que ouvir isso agora. É pá, desculpa, vamos pôr uma musiquinha. Porque é uma das grandes componentes. E olha que aqui na Madeira, para quem não sabe, pronto, isto aqui é tudo perto, não é? As minhas viagens no máximo duram 15 minutos. Portanto, um áudio de 60 minutos e demoro 4 viagens. Claro. Portanto, mas tem-me enriquecido muito e é uma das ferramentas que eu acho fabuloso tu teres dado, porque é das ferramentas que mais nos traz ao de cima. E eu sou capaz de ter ouvido já o mesmo audiobook umas 5 vezes. Sim. E todas as vezes ele traz-me alguma coisa nova. Porque nós não conseguimos estar a cair as fichas todas conforme aquilo vai dando. E... Eu acho que há uma coisa muito importante hoje em dia, porque o ritmo de vida que nós temos é de tal maneira forte que as pessoas não param para pensar. O simples facto de parar durante um quarto de hora que seja para estruturar o que é que queremos, o que é que vamos fazer, qual é o meu plano para este ano ou para este mês, ou o que é que eu vou investir em minha informação, a maior parte das pessoas não o faz. Então muitas vezes as grandes viagens de 2, 3 horas ou meia hora que seja, eu aproveito ou para aprender ou então para mentalmente começar a estar a trabalhar estrategicamente todas estas questões. Quer sejam da empresa, quer sejam com um projeto específico, porque ajuda-me a mim a ter tempo para parar e refletir. E isso é uma coisa que falta muito às pessoas hoje em dia, que é o parar, refletir, ver o que é que está a correr bem, o que é que está a correr mal e pensar o que é que podem fazer de maneira diferente. Esses momentos são preciosos, João. Eu acho isto fabuloso e estás tocando num dos temas que tenho tocado em todas as entrevistas, olha, desde muito mais mental para espiritual, todas vão bater no mesmo ponto. E isto é muito interessante, porque todas elas batem no ponto que diz para e pensa. Para, medita, para, pensa, para, escreve, mas para. Okay? Desliga a televisão, não te contamines mais e aproveita para parar, ok? E acredita que algo melhor vai vir mesmo, mas principalmente parar para a estratégia. Eu acho que é interessante, porque assim, nós não somos orientais, portanto nós temos de adaptar e estruturar a nossa vida por forma a que nós consigamos encaixar esses pedaços que nos dão espaço mental. Eu, por exemplo, o meu processo de meditação matinal passa muito, em primeiro lugar, por agradecer. E agradecer tudo aquilo que eu tenho da vida, seja a nível profissional, seja a nível pessoal, seja de saúde, seja o que for. E porquê? É uma forma a nível inconsciente, embora possamos levar isto para o lado esotérico, mas a nível inconsciente, se nós pensarmos que eu estou a agradecer, eu estou a reforçar algo que eu tenho na vida e que quero mais. E se nós pensarmos que 90% do nosso cérebro são subconsciente ou inconsciente, como lhe queiramos chamar, eu estou a mandar uma mensagem muito clara, eu disto gosto, por favor eu quero mais. Versus nunca agradecer e às vezes até ter receio de conseguir atingir qualquer outras coisas. Pois há outra parte do processo que passa por verbalizar e visualizar o que eu quero atingir da vida. Portanto, isso é um foco constante que eu tenho. Não o digo que o faça diariamente, nem todos os dias saio de casa às 9 da manhã logo para o carro, mas muitas vezes, muitos dias de manhã, o meu processo mental começa por aí. Agradecer o que é que eu tenho da vida e focar-me naquilo que eu quero atingir, quer seja para o ano, quer seja para o mês, quer seja para o dia propriamente dito. E o que eu noto é que, colocando isso dentro da cabeça e deixando cair, por assim dizer, eu começo a ter um foco completamente diferente. É quase como se tivesse um sistema autodirecionado que me leva a agir de uma forma muito mais focada. Os dias em que eu não o faço, noto que ando muito mais a derivar às vezes. Isto é uma coisa muito simples que as pessoas podem fazer, não demora muito tempo, demora se calhar 1 minuto, 2 minutos, às vezes até no autocarro, que é parar um bocado, ver porque é que estão gratos de vida, em primeiro lugar sempre, e a seguir focar-se naquilo que querem. Isso é realmente um dos grandes processos do sucesso, é a gratidão. Todos batem nisso, seja muito mais... Em qualquer tipo de cultura, seja ocidental, oriental, ou qualquer tipo de técnica que se use, ou se é mais esotérico ou não, é sempre o primeiro processo e todos estão de acordo nisso, é gratidão. Entendam como quiserem, se ela funciona ou não, mas realmente é um processo que para nós faz a diferença mesmo. Eu acho que há aqui estruturas psicológicas muito engraçadas, porque é assim, às vezes perguntam porque é que as pessoas não atingem o que querem da vida. E a primeira é básica, que é, eu não sei muitas vezes o que é que quero. Se eu não sei, como é que eu lá vou chegar? Claro. Essa está em todo o lado. O segundo é que muitas vezes as pessoas não estão dispostas a pagar o preço. Qualquer coisa que eu queira atingir na vida, por muito fantástica que seja, tem um preço. Seja o tempo que eu vou para a família, seja o tempo que eu não vou estar com os amigos, seja o cansaço de estar a trabalhar para fazer algo, como é o caso de um livro, mas tudo na vida tem um preço. E eu tenho de decidir, em segundo lugar, se estou disposto a pagá-lo ou não estou.
Claro. É muito giro eu dizer, quero ser rico, quero ter um emprego melhor, quero ter um livro publicado, quero ter sucesso. E depois chega ao chato do José de Almeida que pergunta, ok, tu queres, mas o que é que estás a fazer para lá chegar? E muitas das pessoas que eu faço esta pergunta calam-se. Porquê? Porque não estão dispostas a pagar o preço. Mas há aqui uma componente, que é a terceira, que eu aprendi com um senhor que é fantástico e que eu gosto imenso, que é o Wilbert Elix, que faz um trabalho fenomenal em determinadas áreas, que tem um curso que é o Results Course, em que basicamente uma das componentes que mais me abanou foi que a terceira razão pela que as pessoas normalmente não atingem o que querem da vida é uma razão muito simples. Não acham que merecem. E isto é simples. Qualquer pessoa, se fizer este exercício, percebe. Coloquem a seguinte pergunta a vocês próprios. Vocês têm maior facilidade em dar ou em receber? Por exemplo, uma coisa muito simples como seja um elogio sincero. E a maior parte das pessoas, em quase 80 ou 90% dos casos, responde que tem maior facilidade em dar. Mas porquê? Se o elogio é sincero, qual é o problema? Então, o que eu descobri é que as pessoas têm uma espécie de escada de recebimento. Ou seja, se eu estou habituado a receber isto e de repente a vida me dá isto, eu assusto-me. Então tenho tendência a deixar-me cair. Por exemplo, alguém que tem uma promoção que passa para um nível completamente diferente, embora seja merecido, mas fica assim, mas porquê eu? A velha história do ganhar o Totoloto e depois passado um ano estar pior do que o que estão. Tudo isso tem uma estrutura interna que é, a pessoa olha para aquilo e diz, eu não sou merecedor disto. Agora, se nós pensarmos que 80 ou 90% do cérebro são inconsciente, o que é que isto faz cá dentro? O meu inconsciente, que é normalmente a sua principal função é defender-me, diz assim, não queres? Então espera aí que eu vou-te ajudar. E muitas das vezes nós criamos estruturas de autossabotagem que nos vão mandar completamente abaixo. Então se nós pegarmos na questão do agradecer, o que nós estamos a fazer aqui é, ok, isto que eu tenho aqui, vou-me habituando a aumentar esta capacidade de receber consoante eu vou agradecendo. Porquê? Porque vou-me habituando a receber. Então agradecer, por incrível que pareça, para mim, é uma das funções mais importantes, dependendo da perspectiva, como tu dizes e bem, que se olha, que nós podemos ter nas nossas vidas. Podemos levar para o lado mais esotérico, podemos levar para o lado mais mental e prático, a questão é que ele está sempre cá. Seja numa tradição, seja na outra. Se quiserem uma explicação lógica, esta é a explicação. Se eu não me sinto merecedor daquilo que estou a receber na vida, por que raio que a vida me havia de dar mais? Exatamente. Acho isso fabuloso. A tua interpretação foi mesmo fenomenal, brutal. Diz-me uma coisa, nós temos falado disto e da tolerância ao merecimento e incrivelmente numas entrevistas que fiz com a Cristina Gonçalves, que é a minha irmã, e o Ricardo Laranjeira, ela falou mesmo disto, da tolerância ao merecimento. E um dos exercícios que achei engraçado que ela disse, saiam daqui e façam já um exercício. Quando alguém vos oferecer um café, vocês digam obrigado, vocês nem sequer lutem, porque isso é o principal processo. Um único café é o primeiro ponto para perceber, não, tu não te sentes merecedor nem sequer de um café, então e o resto, não é? Eu demorei uma série de anos até conseguir ter essa capacidade. Porque eu lido com muitas pessoas e dou palestras e formação e faço formação com muita gente. Chegam a ser 500, 400, sei lá, muito mais do que isso às vezes. E só o simples facto de as pessoas chegarem ao pé, olha, gostei imenso da sua palestra, e nós termos a capacidade de olhar a pessoa nos olhos e dizer obrigado e calarmos por ali, sem aquela, é uma coisa que custa bastante. Até chegar aí, a mim demorou-me cerca de 2, 3 anos. Portanto, não é um processo fácil internamente. Portanto, eu tenho que começar a fazê-lo nas pequenas coisas, que é, eu recebo algo da vida, eu tenho de a marcar. Por exemplo, as pessoas às vezes dizem, mas o que é que tu queres da vida? Quer ser feliz. A questão que eu coloco é, mas conhecem alguém, a não ser que seja um caso patológico, que não queira ser feliz? Não é a questão da felicidade em si, é o que é que compõe para cada pessoa a felicidade. Se quiserem a minha definição, e isto é a minha, portanto, usem se quiserem, deitem fora se não fizer sentido, para mim a felicidade é olhar para trás, e são aqueles pontos ao longo da vida que eu olho e consigo ver os momentos em que tudo está bem, a família está bem, o cão e o gato estão bem, o trabalho está bem. A seguir pode dar a geneira, e normalmente dá, mas aquele momento já ninguém nos tira. O problema é que as pessoas não têm esses momentos marcados na vida. Então quando eu chego a um momento de desespero, olho para trás e digo, a minha vida foi uma treta. Se calhar não foi, se calhar há montes de processos destes para trás, que estão lá marcados e que eu nunca dei importância. E a questão é um bocado essa. Então a questão do agradecer tem vários focos, dependendo da situação onde nós olhamos. Esta é uma delas, que é ter a capacidade de olhar e dizer, não, espera aí, nem tudo foram chatices na minha vida, nem tudo foram coisas tristes, houve uma série de momentos, e começar a marcar tudo isto. Um dos exercícios mais recompensantes que nós às vezes pedimos às pessoas para fazer no curso dos desempregados é, após o segundo dia, que é quando nós damos a parte do rapport, da empatia e da comunicação, à hora do almoço tem um trabalho que é em duos ou em triplas,
saem para a rua, abordam uma pessoa e perguntam normalmente, olha, nós estamos aqui numa formação um bocado fora da caixa, com o José de Almeida, com ideias e desafios, e pediram-nos para fazer um exercício, que é, posso-lhe fazer uma pergunta, quais foram os 2 momentos mais felizes da sua vida? E é engraçadíssimo ver as pessoas a entrar para dentro e ir à sua memória e buscar estes pontos e ver a cara a iluminar completamente. Portanto, todas as pessoas têm lá estes momentos na vida. A questão é que muitas vezes nós não os temos marcados. E às vezes é preciso alguém olhar para isto e puxá-los para fora e pô-los em evidência. Porque é uma base e uma sustentação muito forte para a motivação e para o acreditar também. Ok, excelente dica. E diz-me uma coisa, para terminarmos, José. Que dicas ou que estratégias tu podias dar já às pessoas que estão a ver esta entrevista e que possam aplicar, não é? Dizes-me que vens a Madeira, certo? E hás de ir a muito mais lugares em Portugal, mas há muitas pessoas que não vão ter acesso a ti, pelo menos já, ou a este tipo de formação. Então diz-me que estratégias tu podias dar já para as pessoas começarem a aplicar, o que é que elas podiam fazer, ler, ouvir, para começarem já a sair daquela espiral descendente, como tu disseste, e começar a entrar numa espiral ascendente, que ela não está logo lá em cima, mas começa devagar. Que dicas? Nós temos uma filosofia de vida bastante interessante, que é nós designamos por Giver's Gain, que é o dar para receber. Portanto, se forem ao nosso site, que é ideiasedesafios.com, nós temos, provavelmente, não queria assumir isto de forma fidedigna, que não tenho a certeza, mas provavelmente aquilo que eu conheço é o maior portal de formação gratuita em Portugal. Nós temos artigos escritos sobre várias temáticas, motivação, vendas, liderança, marketing, tudo. Temos MP3 gratuitos, temos imensos vídeos de congressos, de clipes que nós chamamos o Desafio Minuto, que tem uma série de dicas que as pessoas podem pegar e podem utilizar. Isto é na vertente mais empresarial. Na vertente mais pessoal, eu aconselho um outro projeto que nós temos, que é o Salto Quântico, que é saltoquântico.com, onde temos exatamente também a mesma coisa. Imensos artigos sobre motivação, sobre liderança, sobre como dar a volta por cima hoje em dia, como crescer profissionalmente, como definir o que querem, como lançar o seu próprio emprego, por exemplo. Então, nestas 2 vertentes, tanto no ideiasedesafios.com como no saltoquântico.com, nós temos imenso material de formação gratuita. Mais do que dar apenas 1 ou 2 técnicas, porque isso depende das pessoas que nos estão a ver, há ali um conteúdo enorme que elas podem utilizar gratuitamente, podem repartilhar desde que respeitem os direitos de autor e digam onde é que foram buscar, mas que tem ali muito material gratuito, muito prático, muito simples e normalmente muito rápido de utilizar. Portanto, esse é o conselho que eu daria, para além do nosso livro propriamente dito, que é o Compra Já. Se nos quiserem, se forem lá e gostarem do que viram, experimentem o livro nas livrarias, porque é capaz de ser interessante. Ok. Bem, José Almeida, agradeço imenso esta entrevista e acho que foi de um valor brutal para as pessoas que nos estavam vendo. Muito obrigado. E pronto, obrigado e bem-ajas.